Então vamos lá, vamos entender como que o relaxamento funciona. E daí a gente tem que começar a entender o principal combustível de energia das nossas células, que é chamada ATP, tá? ATP é uma abreviação de adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Não precisa decorar esse nome, se você lembrar de ATP já está ótimo, que é o combustível aí que as suas células usam para fazer as suas funções. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele ocupa cerca de 5% do peso do nosso corpo, mas ele demanda 20% do ATP que o nosso corpo produz. Então, 20% da nossa energia celular, ela fica para os nossos neurônios, porque o neurônio ele faz muitas funções, ele gasta muita energia com o processo elétrico ali que ele faz de transformar, de enviar mensagens. Então, o neurônio ele acaba demandando mais ATP do que as outras células normais. Cerca de 20% do nosso ATP vai para o nosso cérebro. Então, o que acontece? Quando a gente está de manhã lá, tudo bem, o ATP começando a ir para o nosso cérebro, está tudo certo. Só que à medida que a gente vai gastando esse ATP, à medida que a gente vai usando ele, a gente gera um subproduto, tá? Que é como se fosse um dejeto, né? O que sobra dessa composição química do ATP é a adenosina, tá? É a adenosina pura. Então, essa adenosina, tá, que é um subproduto do ATP, ela acaba indo para um receptor que vai recepcionar a adenosina. Então, a adenosina chega ali, gruda naquele receptor, e esse receptor, entendendo que está havendo mais adenosina sendo liberada, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer duas funções. Uma delas, ele começa a reduzir a função sináptica, então você começa a ter menos capacidade de processamento mental, cerebral e o metabolismo. Então, por que isso? Porque se você gastou muito ATP, é sinal de que você está entrando num processo para descansar, você precisa descansar. Então, revendo aqui, a gente tem o ATP, que é a energia da célula. Esse ATP, quando ele é gasto, ele libera adenosina. Essa adenosina, ela prende num receptor da adenosina e esse receptor começa a produzir uma redução sináptica das sinapses do seu cérebro e também metabólica. E aí a gente vai tendo aquela sensação de cansaço. Então, a sensação de cansaço nada mais é do que a adenosina chegando nos receptores e produzindo essa sensação de cansaço. E isso é importante por quê? Porque ela vai nos induzir ao sono e quando a gente dorme, a gente tem um processo em que o nosso cérebro, a gente sempre fala em sinapse, a gente sempre fala em neurônios, né? As células do cérebro, neurônios. Mas a gente tem uma outra parte, que são as células da glia. O nosso cérebro basicamente é formado por neurônios e células da glia. As células da glia, elas não têm todas essas funções que os neurônios têm de produzir informações, de gerar ali uma quantidade de informação. Basicamente, as células da glia servem para uma limpeza. Elas servem para tirar essa adenosina que a gente liberou, tirar do cérebro e desfazer ela na corrente sanguínea. E esse processo é o processo pelo qual a gente vai se reestabelecer. Então, quando a adenosina é limpada do nosso cérebro, é que a gente consegue ter novamente o funcionamento do nosso cérebro de novo. A nossa capacidade mental e metabólica, ela volta ao normal. E daí, nesse caso, o que três coisas vão atuar da mesma forma, no mesmo sentido? O relaxamento que a gente faz, uma soneca, se você der uma cochilada ali, e a hipnose. Os três, a hipnose não nessa hipnose mágica, mas a hipnose que é usada na psicologia, que é basicamente uma indução para o relaxamento, é algo que se parece muito com o que a gente faz aqui. Então, essas três exercícios ou essas três ações, elas vão produzir o quê?
um pequeno restabelecimento dessa quantidade de adenosina, uma pequena retirada da quantidade de adenosina do nosso cérebro. Então, não é igual a gente dormir, mas ela funciona tal como se fosse um pequeno sono. E, digamos assim, você fazer 20, 10 minutos de relaxamento não é que é proporcional a 8 horas de sono. Não, ela é muito mais efetiva do que essa proporção. O que ela produz de efeito é muito mais do que se você contasse só em termos de tempo. Então, o que a gente faz, literalmente, é, durante o relaxamento, uma limpeza da adenosina do nosso cérebro, e por isso que quando a gente faz um tempo e volta, a gente consegue fazer mais raciocínios lógicos, a gente está mais acordado, a gente está mais pronto ali para fazer. Talvez não imediatamente, a hora que você saiu, você já sai desperto. Não é assim. Mas se você ficasse só tentando segurar o cansaço, tentando segurar o sono, daí, nesse caso, não funcionaria tão bem quanto você fazer um relaxamento.